Só da igreja com a paz do Senhor. Vamos um pouquinho mais forte. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Se coloca de pé, vamos orar. Amém. Feche seus olhos. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, eu louvo e agradeço o teu nome, Senhor, essa noite. Quero te agradecer, Deus, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, podendo louvar e engrandecer o teu nome. Muito obrigado pelo meu dia, muito obrigado pelo dia de cada um dos irmãos. Eu sei que foi cansativo, talvez foi produtivo, talvez tenha sido um pouco mais difícil, mas eu tenho certeza que o Senhor nos proporcionou e separou esse momento essa noite. Muito obrigado pelo que o Senhor já fez. Muito obrigado, Jesus. Toma cada um em tuas mãos, aqueles que ainda estão por vir, Senhor, que possa vir em paz e segurança, e nós que já estamos aqui, que possamos nos entregar, Senhor, por completo, que o Senhor possa se fazer presente no nosso meio, Senhor, e que tudo aquilo que já aconteceu no céu possa concretizar aqui na terra. Muito obrigado, Senhor. Tome cada um que receberá a oportunidade, o ministério de louvor, Senhor, que possamos entoar os hinos, Senhor, que não é para o homem, mas sim para Ti, meu Deus. Tome também quem irá trazer a palavra, Senhor, a pregadora da noite, Senhor. Eu sei que ela já se preparou, eu sei que o Senhor já falou com ela, e que tudo que for dito nesse altar possa nos servir de aprendizado, Senhor, e que possamos colocar em prática tudo que aprendermos hoje. Essa oração que eu faço a Ti, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. As meninas com a oportunidade, as meninas não, a Larissa, com a oportunidade de nos dar harpa em nome de Jesus. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Vamos louvar. Hino da harpa, número 225. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, com altruísmo, com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver.
já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mas se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. E por fim entronizado, as nações irá julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vocês estão cansados, não, né? Acredito que não. Eu tô, gente. Em nome de Jesus. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia junto comigo, em nome de Jesus. Tá com a sua Bíblia aí? Acho que sim, né? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, verso vai ser o 33. Um versículo muito conhecido. Amém? Amém ou não amém? 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 Que isso, uma vez fala amém, outra vez não fala. Amém? Vamos à leitura? Amém. Diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Vocês podem se assentar em nome de Jesus? Eu estava pensando em algumas coisas, Adinho, hoje, Davi, porque o Davi é uma pessoa que ele tem visto bastante o meu cansaço. Toda vez ele fala: pô, você está com a maior cara de CLT. Eu falo: pô, mano, é cansativo, os dias estão sendo cansativos. Eu aprendi algo que eu quero dividir com vocês. Enquanto, na semana passada, nesse mesmo dia, terça-feira, eu estava conversando com o diácono Márcio, Davi, e falando sobre isso, sobre o cansaço diário, sobre a exaustão, né, que às vezes bate. E ele falou o seguinte para mim: Mateus, Gabriel, não sei porquê, mas dos meus dias mais cansativos são os dias que eu mais quero trabalhar para o reino. Eu falei: caraca, isso é tremendo, Thaís. E eu fiquei pensando sobre isso, tipo, pô, que é isso? E realmente faz sentido, porque
Hoje foi um dia assim para mim. Hoje foi um dia extremamente muito cansativo. E acredito que para alguns também foi bem cansativo. E eu fiquei pensando, me veio à memória, o Espírito Santo me fez lembrar sobre isso. E quanto mais cansado durante o dia eu ficava, mais eu fiquei pensando, eu quero estar lá. Eu estou ansiando pelo momento da igreja. Eu estou ansiando pelo momento que eu vou estar aqui, que eu vou ter oportunidade, que eu vou tocar com o ministério de louvor, que eu vou estar com os meus irmãos. E é para a gente fazer isso com alegria. Não é para chegar aqui e ficar mostrando o nosso cansaço. Eu sei que às vezes talvez o nosso dia possa não ter sido muito bom. Mas nós temos que chegar aqui com o coração alegre. Porque foi o versículo que eu li. Primeiro nós devemos buscar o reino de Deus. E aí vos demais coisas. E as demais coisas não se referem só ao material, Jennifer. Refere-se também ao nosso sentimento. Refere-se também ao nosso cansaço. Refere-se também ao nosso estado espiritual. Porque aqui é o nosso quartel, aqui é a nossa escola e aqui é o hospital que precisamos. E o Espírito Santo, ele ministrou isso no meu coração, sabe? Porque às vezes a gente esquece. Às vezes a gente esquece, porque a gente está tão cansado e vira uma rotina. A gente vem para cá e é só mais um culto, é só mais uma terça-feira. A gente vem para cá e Gustavo, só mais um dia comum. Vou ver o Gustavo, ele vai estar sempre bonito, e é isso. Sendo que a gente tem que lembrar, a gente tem que lembrar qual é o propósito que eu estou aqui. O porquê que eu estou vindo para cá. Será que eu estou vindo só cumprir um papel? Será que eu estou vindo só porque o pastor vai brigar comigo se eu não vim? Ou todas as vezes que eu estou aqui, eu me lembro, não, eu estou aqui porque eu tenho que buscar primeiro o reino dele. Eu estou aqui porque eu entendo quem eu estou adorando, quem eu estou dando prioridade. O que eu quero trazer para você essa noite é justamente esse ponto. O que está sendo a nossa prioridade? Será que é o nosso cansaço, as nossas dívidas, as nossas preocupações, os nossos problemas em casa, o nosso casamento, o nosso relacionamento? Ou está sendo justamente aquele que pode solucionar tudo isso que eu falei com vocês? Eu quero dar uma oportunidade também. E depois eu quero que vocês se coloquem de pé, porque nós vamos adorar junto com o Ministério de Louvor. Eu quero dar oportunidade para quem está correndo, para quem está virando de costas. Gustavo. Gustavo vai estar trazendo algo da parte do Senhor. Logo após o Gustavo, eu também queria ouvir a Jennifer trazendo algo da parte do Senhor. E depois o Ministério de Louvor, amém? Amém ou não amém? Amém. Pode vir, bonitão, pode vir. Pode usar meu microfone, eu deixo. Paz do Senhor, amada igreja. João 11:11. Aí quem não estava no luau, né? Amém, irmãos? Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo. Sabe, irmãos, o que mais me impressiona nessas 4, 5 palavras, Jesus faz referente a Lázaro, que chama Lázaro de amigo. E o que é amizade? O que é ser amigo de alguém? Se eu for amigo de alguém, eu sou íntimo dessa pessoa. Se eu for amigo dessa pessoa, eu converso com ela, eu compartilho meus momentos de tristeza, de alegria, de raiva. Só que nós queremos ter intimidade com Cristo e nós só compartilhamos tristeza. Só queremos ter o contato com Jesus quando nós choramos, quando nós precisamos pedir alguma coisa. E isso não é intimidade, porque eu não me aproximo de ninguém assim. Eu vim dizer, irmãos, porque Jesus chamou Lázaro de amigo. E eu tenho certeza que Lázaro se aproximou de Jesus não só para pedir, mas também para compartilhar os seus momentos de alegria. Ou seja, irmãos, se vocês estiverem tristes, chamem Jesus. Mas também se vocês estiverem felizes, também chame Jesus, porque o primeiro milagre do ministério de Jesus foi um casamento, foi uma festa. Ou seja, Cristo quer estar nos seus momentos de alegria, é só você chamar a Ele. E amizade, irmãos, amizade, algo que me deixa bastante impressionado,
porque Cristo testifica a Lázaro como amigo. O que será que Cristo falaria de mim? Será que ia me chamar de amigo como me chamou Lázaro? Será que ia dizer que o Gustavo é reto e justo? Que o Gustavo é correto? O que será que Jesus falaria de mim, se ele precisasse testificar algo sobre mim? É isso que eu queria trazer aos irmãos. E assim agradeço a minha oportunidade. Paz do Senhor Jesus, igreja. Deixar para a meditação dos irmãos em Mateus capítulo 14. Mateus 14, 27, 28, 29 e 32. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Essa é uma passagem bem conhecida. A gente sabe sobre o contexto dela, sobre a morte de João Batista, sobre a multiplicação dos pães, sobre tudo que o Senhor fez no deserto. Mas é interessante que Jesus dá uma ordem para os discípulos, e eles tinham que seguir uma ordem, que era para passar para o outro lado enquanto ele despedia a multidão. E é interessante que quando os discípulos já estavam no mar, o barco já estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Gente, isso aqui é muito interessante, porque o tempo que o vento é açoitado é bastante tempo, porque fala que já estava tarde, e Jesus só aparece na 4ª vigília da noite, e tem algumas ondas, e tem alguns momentos que parece que a gente se acostuma com algumas situações, que a gente fica, alguns momentos parece até que a gente perde a fé, de tanto tempo que a gente passa por aquilo ali. Só que é interessante que mesmo assim, aquele que deu a ordem, ele se responsabiliza pelo caminho. E ele vem andando por cima daquilo que assusta os discípulos, por cima daquilo que eles estavam aparentemente com medo. Imagina isso, coloca aí, porque eu gosto de entrar na história. A gente dentro de um barco, e esse barco no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas. Mas por mais que tem ventos que queiram nos fazer retroceder, a ordem é avança. Se você está debaixo de uma palavra, a ordem é avança, você vai chegar. É interessante que quando Jesus aparece e Pedro pergunta: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo por cima das águas. Eu vejo aqui uma separação da separação. Os discípulos estavam no mesmo barco, mas mesmo assim somente Pedro teve uma atitude de falar: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ter contigo. Porque tem situações que parece que nos assustam e quer às vezes nos parar, querendo provar a nossa fé. Só que Pedro, ele tem uma atitude ousada, a qual, se dentro do barco já está ruim, imagina andar por cima do mar. Gente, isso aqui tem que estar num nível, eu fico imaginando: Senhor, eu imagino dentro de um barco, andando por cima do mar, no meio das ondas. Eu acho que eu ficaria igual aos outros discípulos, quietinho, não no barco. Só que Pedro entendia: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo. Por quê? Porque quando eu caminhar, eu não vou estar caminhando pela minha vontade. Eu vou estar caminhando por baixo de uma palavra que me sustenta. Oh, aleluia! Tem momentos que é separação da separação. Tem momentos dentro da sua casa que pode estar todo mundo sendo açoitado pelo mesmo vento, mas o Senhor te escolhe do meio, como Pedro, para poder ter uma experiência contigo, diferente das outras. Oh, aleluia! É interessante que quando Jesus aparece, fala: tem de bom ânimo. Gente, como Jesus vai falar para a gente ter bom ânimo? Só que eu entendo que era Jesus vindo. E apesar da tempestade, apesar do vento, a gente tem que ter bom ânimo, porque Ele está chegando para poder, oh, aleluia, na nossa direção. É interessante que depois que Pedro vive essa experiência com Jesus,
que o vento, quando eles retornam para o barco, que o vento acalma. Tem ventos que vai se acalmar, mas primeiro o Senhor está falando, ei, primeiro você vai ter uma experiência comigo, para depois acalmar esse vento. Enquanto eu não elevar o nível da tua fé e da tua experiência, do teu testemunho, eu acalmo, mas primeiro você vive comigo, para depois eu acalmar essa tempestade. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, se coloca de pé, Ministério de Louvor com a oportunidade. Nós vamos estar louvando 2 louvores. E eu tenho certeza que o Espírito Santo ele já se faz presente. Não liga que eu estou sentado aqui no teclado, isso não vai me impedir de adorar, nem muito menos a você. Entregue seu melhor, aproveite que a luz está apagada, ninguém vai ver sua adoração, não se preocupe, não fique com vergonha. Feche seus olhos, já sinta a presença dele, porque eu estou sentindo aqui do altar. E não é possível que eu estou sentindo a presença do Espírito Santo sozinho. O Ministério de Louvor com a oportunidade, amém? Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória,
Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito és. Convide Ele nessa noite. Oh, aleluia! É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. E várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. E várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a ti. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a
Peça para Ele te tocar essa noite. Toque em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo, Deus. Eu não me vejo sem tua presença. Aleluia, aleluia. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus? Acende a luz aí, por favor. Eu quero estar dando oportunidade para o Davi também, trazendo algo da parte do Senhor. Eu ia pedir para o Ministério de Louvor até continuar aqui. As meninas já até desceram, foram mais rápidas do que eu. O Davi vai trazer algo da parte do Senhor, vocês fiquem atentos. Logo após vocês se coloquem de pé de novo. Eu tenho certeza que vocês não estão cansados. Amém? Aleluia! Paz do Senhor para a igreja. Antes de ler, eu queria pedir para os irmãos se colocarem de pé. Os irmãos não estão cansados, vão sentar, vão levantar. Então, estão jovens aí. Porque a palavra que eu vou ler não é só uma simples palavra. Como todas as palavras que estão na Bíblia não são só simples palavras. E eu queria ler isso de forma pausada, ler isso de forma melhor com vocês. Queria que você falasse para o irmão que está do seu lado o texto que eu vou ler. E 2 Timóteo 2, versículos 11 e 12. Para quem não escutou, é 2 Timóteo 2, versículos 11 e 12. E eu queria falar, né? Mas antes de eu falar um pouco, eu queria que vocês lessem esse versículo. Vocês lessem para o irmão que está do lado, vocês lessem esse versículo em voz alta. No 3. 1, 2, 3. Ih, não, pera. Pô, tá ruim. Pô, gente, põe fervor, gente. Imagina que você está falando isso para uma pessoa que precisa de energia, precisa de vigor, precisa de força. Então olha para o irmão que está do seu lado e fale novamente. No 3. 1, 2, 3. 12, versículo 12. Podemos assentar. Essa palavra é uma mensagem de Paulo, algo que Paulo fala a Timóteo. Paulo é um apóstolo que pregava sobre Jesus. E nesse momento que ele escreve essa carta, ele está preso. No momento que ele escreve essa carta, ele passa por um momento de cansaço, por um momento de dificuldade, um momento em que ele olha para os lados e se vê preso em uma situação. Só que nos versículos anteriores a esse que nós lemos, Paulo fala que mesmo ele preso, ele transmite esse amor, ele quer transmitir esse amor que ele sente por Cristo, e que a prisão não é um impedimento para ele parar de falar de Jesus. E isso é algo que nós precisamos tomar para as nossas vidas, porque como o Gabriel falou mais cedo sobre cansaço, e mesmo nós podemos estar muito cansados, podemos estar quase dormindo, quase sofrendo, quase caindo, só que mesmo assim, nós não podemos deixar o nosso cansaço nos abater. Muitas pessoas precisam da nossa ajuda, pessoas que nós nem imaginamos, pessoas que nós nem imaginamos que traríamos para Cristo, ou que precisaríamos da nossa ajuda, essa pessoa vai precisar. E é nesse momento em que Jesus se aperfeiçoa, Jesus entra em Paulo, e Paulo fala que fiel palavra é essa. E que palavra fiel é essa? A palavra fiel diz que se morrermos com Ele, também com Ele
viveremos. Versículo 11, e eu acho isso fantástico, porque isso também fala sobre a amizade. A amizade que Jesus Cristo tem conosco. A amizade que Deus tem com a humanidade. Porque se com Ele padecemos, se pegamos o nome de Cristo e sofremos com Ele, colocamos o nome de Cristo nas costas e levamos o nome de Cristo adiante, se sofremos com Ele também viveremos. Eu acredito que não estamos todos aqui 100%. Não estamos todos aqui felizes e alegres ou que nada de ruim ocorreu na nossa vida. Só que eu acredito que estamos aqui, estamos vivos, estamos com Ele. Nós estamos aqui porque estamos com Ele. Nós estamos vivos, estamos bem. Eu pelo menos, eu não estou com sequela de nada, não tenho nada que me aflige, nada, nenhuma limitação que me faça não adorar ou que me faça questionar a um ponto que eu esteja sofrendo muito. Só que mesmo se eu estivesse nessa situação, a própria Bíblia diz que se nós sofremos com Ele também viveremos. E é isso que eu quero deixar para os irmãos, uma palavra breve, que o nosso posicionamento nos mostra a intimidade que temos com Cristo. Porque é nós que escolhemos se estamos com Ele ou se não estamos. E é isso que eu quero deixar para vocês. Vocês podem reinar com Cristo, podem viver com Cristo, podem sofrer com Cristo, ou podem escolher fazer nada disso e continuar da vida de vocês. Só que eu queria deixar para vocês o final do versículo, que é que, no final do versículo 12, que é que se o negarmos, Ele também os negará. E é assim que eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, se coloca de pé, vamos apagar a luz de novo. Aleluia. Aleluia. Vocês entenderam o que o Davi falou, gente? Vocês entenderam ou não entenderam? Gente, sofrer é muito ruim, mas com Jesus as coisas mudam, gente. As coisas mudam. Eu sei que a gente continua passando por prova, mas passar com Cristo é totalmente diferente. Eu lembro quando eu estava no mundo, gente, parecia que era um sofrimento atrás do outro. Eu acordava, dormia e acordava, Evelyn, com aquele pesar, aquela tristeza. Hoje em dia, Gabriel, acabou as tristezas? Acabou a prova? Claro que não, parece que só aumentou. Só que todos os dias eu acordo sabendo daquela prova, mas eu lembro quem está no barco, quem está no controle das coisas. Eu lembro, Cauê, porque assim como você também tinha muitos problemas, eu também tinha. Aí você vem e me fala, como você acorda hoje com Jesus? Não é diferente? Não é uma sensação única? Você fala, pô, não sei como é que eu vou resolver isso, mas eu fico tranquilo porque eu entrego nas mãos de Jesus. É Ele quem está no controle, é Ele quem permanece no meu barco. O Ministério de Louvor está com uma oportunidade de mais um louvor. Logo depois é o momento do ofertório. E eu peço que você louve, porque você não está aqui para mostrar sua adoração para o Gabriel. Você não está aqui para mostrar sua adoração para os irmãos que estão aqui cantando e tocando. Você está aqui para mostrar sua adoração a quem é de direito. Você está aqui para mostrar sua adoração a Deus. Você está aqui para mostrar sua adoração a quem te trouxe até aqui, a quem te fortaleceu até aqui. Então que você possa louvar com o ministério de louvor com intensidade, amém? Esse louvor que nós vamos louvar é para quem quer profundidade com Jesus. É para quem não se contenta com pouco. É para quem não quer ficar com as águas batendo na canela e quer mais do Senhor. Então, se você quer mais do Senhor nessa noite, adore a Ele. Louve junto com a gente. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és.
teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver. Queremos mais, Jesus, queremos mais. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto.
Amém, aleluia. Pega aí seu dízimo, pega a sua oferta. Vamos entrar no momento dos dízimos, das ofertas. Eu quero orar com vocês. Apresente sua vida a Ele. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero agradecer por esse momento de dízimos e das ofertas, que é um momento importante, tanto quanto os outros momentos são também, Senhor. Que nós possamos apresentar e dar aquilo, Senhor, que é de direito do Senhor, porque é o Senhor quem abre as portas. É o Senhor quem nos dá a oportunidade de dizimar, é o Senhor quem nos dá a oportunidade de ofertar. Muito obrigado pelas portas que estão sendo abertas. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Abençoe a vida dos nossos irmãos, Senhor, que ainda não têm condições. Que o Senhor possa dar condições a eles, Senhor, de dizimar, de ofertar na Tua casa. E que todos os valores aqui apresentados, Senhor, sejam conduzidos pelo tesoureiro da melhor maneira, Senhor. Porque nós estamos entregando esses 10% em gratidão, Senhor. Gratidão a tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa oração que eu faço a Ti, te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, amém. O Ministério de Louvor vai continuar nos conduzindo em adoração. Gasofilaça está aqui, a caixinha também está ali. Apresente seu dízimo, suas ofertas e volte para o seu lugar e continue adorando, amém? Podem trazer seus dízimos e as ofertas. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. E faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo
Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Eu quero viver algo novo e faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia, aplauda ao Senhor. Aleluia. Chegou o momento mais importante, o momento da palavra, o momento que é o mais aguardado. Eu quero chamar aqui a pregadora. Ai, como eu fico feliz com isso. Como tá linda. Gente, que orgulho, que felicidade. É um prazer enorme ter conduzido o culto para o momento da palavra em que minha irmã irá pregar. Que orgulho de você. Vamos orar pela vida dela? Hoje tem salinha? Não, hoje tem salinha? Tem salinha. Estenda suas mãos lá para as crianças. Estenda suas mãos assim lá no alto pela vida das nossas crianças. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero entregar a vida dos pequeninos em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, falar com eles na salinha, que o Senhor possa ensiná-los, Deus, e que eles possam ser canal, Senhor, quando eles crescerem, até mesmo agora, pequenininhos, para aqueles que estão afastados dos seus familiares, até na escola, Senhor, na creche, que eles possam ser bênção onde quer que eles passarem, Senhor, que eles possam continuar crescendo em graça e conhecimento. Abençoe também as tias, Senhor, dando paciência e sabedoria para poder conduzir mais um dia na salinha. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que eu te oro, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Continua com a mão estendida, é só virar, gente. Vira para cá. Vamos orar pela vida da Grazi? Vamos orar. Soberano Deus, eu quero te apresentar, Senhor, a vida da Grazi. Ela tem se dedicado tanto à tua obra, ela tem dado o melhor dela, Senhor. Eu sei que para ela os dias não são fáceis, são difíceis, muitos problemas aparecem, mas ela permanece firme, crendo em quem a chamou. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor ministrou ao coração dela, que ela possa transmitir tudo aquilo que o Senhor ensinou para ela, Senhor, e que ela continue, Senhor, em nome de Jesus. Ajude a ela, Senhor, ajude ela a continuar, a permanecer firme na fé, a permanecer firme, Senhor, porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida dela, eu tenho certeza que fará grandes coisas através da vida dela. Que o Espírito Santo possa fazê-la lembrar de tudo aquilo que ela estudou, Senhor. Em nome de Jesus, essa oração que eu te faço e te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor.
Os irmãos podem se assentar, por favor. Gostaria de agradecer ao meu pastor pela oportunidade. Todos já me conhecem. Eu estou muito feliz de estar aqui trazendo mais uma vez a palavra do Senhor. Estou acompanhada do meu esposo hoje. E como meu irmão estava falando sobre cansaço, eu também estou cansada. O dia hoje foi longo, mas como eu também conversei com a minha cunhada, é resposta de oração. Meus pacientes foram orações que eu fiz e que Deus me deu. E cada um deles é muito especial para mim. Então eu estou cansada sim, mas eu também estou muito feliz. E é uma felicidade que não cabe em mim, é uma felicidade que eu realmente não sei explicar. É o Espírito Santo, porque é uma emoção, é uma felicidade, a gente se sente bem em falar sobre a palavra do Senhor, a gente se sente segura. E eu creio que é uma palavra que foi o Senhor colocou no meu coração, que os irmãos possam entender, né? E gostar da palavra também. Peço aos irmãos que abram em João, o Evangelho segundo escreveu João, 1:3. João 1:3. Amém? Vou estar lendo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu gosto muito dessa passagem, desse versículo, porque é um versículo muito profundo, muito intenso e muito bonito. Porque eu demorei até a entender quem era Ele, o Ele. Por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. E Ele é Jesus. E aí eu me pergunto, será que conhecemos Jesus? Até onde conhecemos Jesus? O que conhecemos sobre Jesus? Porque se eu perguntar para qualquer pessoa, várias pessoas podem falar qualquer coisa assim sobre Jesus, cada um vai ter um entendimento em relação a Jesus. E eu gostaria de fazer um breve resumo e depois eu queria explicar cada ponto sobre o que é Jesus para mim e eu creio que é na vida de vocês também. E eu dei um título para a minha mensagem e é Conhecendo a Jesus. Jesus foi concebido por Maria, uma virgem, através do Espírito Santo, em um estábulo em Belém. Até aí você vai falar, Grazi, todo mundo sabe disso. Não encontramos muito sobre a infância de Jesus na Bíblia. Apenas que aos 12 anos, Jesus foi encontrado no templo junto com doutores, pelos seus pais Maria e José. E em Lucas 2,52, relata que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aí já vemos que Jesus já era diferente. Jesus foi batizado por João Batista, seu primo, mesmo sem nenhum pecado. Ele foi batizado. E depois ele foi levado ao deserto, onde foi tentado por 40 dias. E mesmo assim em nada pecou. Jesus era plenamente Deus, plenamente homem, e mesmo assim em nada pecou. Ele sofreu, ele chorou, ele sentiu a fome, e mesmo assim em nada Jesus pecou. Jesus tinha 12 discípulos, onde 3 eram os mais íntimos, Pedro, Tiago e João. Jesus realizou muitos milagres, na Bíblia encontramos vários milagres. E o primeiro é Bodas de Caná, onde Jesus transforma a água em vinho, mostrando ali a sua glória e o seu poder divino. E assim, vocês continuam olhando para mim pensando, Grazi, mas todo mundo já conhece isso. E sim, quando Jesus me entregou essa passagem, eu também ficava me perguntando, mas Senhor, isso eu já sei. Por mais que eu tenha pouco tempo de casa, eu tenho 1 ano, mas isso aí eu já sei. Eu acho que todo mundo na vida, em algum momento da sua vida, ouve essas histórias de Jesus. Crescemos, às vezes, em famílias católicas, em outras famílias. Eu e meu irmão crescemos numa família espírita e a gente sabia de todas essas histórias. Continuando. Jesus também expulsava demônios, ressuscitava os mortos, curava os cegos, fazia aquelas pessoas que não andavam andar, lepras. Jesus foi julgado, torturado e condenado. E foi levado à morte. Jesus foi crucificado por mim e por você.
Ele morreu no nosso lugar. Ele carregou os nossos pecados. Ele não merecia, mas Ele fez por mim e por você. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e subiu aos céus. E aí você se pergunta, tá bom, Grazi, você já falou, você falou tudo que eu sabia. Mas e agora? Será que você conhece de fato e de verdade? Isso aqui todo mundo em algum momento na vida já ouviu falar. Mas eu queria pontuar 3 pontos com vocês sobre relacionamento e o que Jesus é para mim e na vida de vocês. Jesus é a luz do mundo. Eu gostaria que o Juan colocasse em João 8,12. Eu vou estar lendo com vocês daqui de baixo. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a única luz que devemos seguir. Ele é a luz na escuridão. Quando nós apagamos um quarto e deixamos tudo escuro, mas às vezes tem aquela luzinha da televisão e a gente consegue enxergar. Jesus é aquela luzinha, que Ele está lá esperando a gente de braços abertos. Que você possa seguir sempre na direção da luz do Senhor. Porque quando estamos na direção da luz, não tem trevas, não tem medo, não tem ansiedade, não tem depressão. Porque Jesus é a luz que salva. É aquela luz que precisamos mesmo. Aleluia. Aquele que crer que Jesus é a luz do mundo, significa que crê que Ele é o Senhor e Salvador. Nós somos completamente dependentes do Senhor Jesus. Aquele que entende que Jesus é a luz do mundo, guarda e obedece os mandamentos do Senhor com amor, alegria e gratidão. Porém, nem todos seguem a luz de Jesus. E é por isso que em Mateus 22,14, diz que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque nem todo mundo aceita andar na luz. Infelizmente, o Evangelho, ele conforta muitas pessoas, mas ele também pode confrontar muitas pessoas. E é nesse momento em que não podemos desistir. É quando aquela pessoa que não quer ouvir, que não quer te dar atenção, que realmente fala, Grazi, eu não quero. É aquela pessoa que você tem que ir lá e você tem que insistir. Então, que vocês não desistam dos seus. Tenha fé, porque da mesma forma que eu e você encontramos a luz do mundo, aquele familiar que está longe, aquele familiar que está precisando também vai encontrar a luz do mundo. Aleluia. O segundo ponto. Jesus é a fonte de água viva. Em João 4,14, nós vamos permanecer em João. Quem quiser abrir a Bíblia, o Juan vai estar colocando ali para mim, por favor. Em João 4,14, vemos que Jesus fala que quem beber da água que Ele lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, se tornará fonte de água a jorrar para a vida eterna. Nós sabemos que o nosso corpo físico precisa de água física. Nós precisamos de água para sobreviver. Mas o nosso corpo espiritual também precisa da água espiritual. Mas da onde você está indo buscar essa água? Isso é uma pergunta que eu fiz, porque como nosso pastor ensina, a pregação primeiro é para a gente. E assim, eu também fiquei, meu Deus. Então, da onde você está indo buscar a sua água? Será que é nas distrações mundanas, como televisão? Aquela série que te conforta, que às vezes você quer esquecer do problema do mundo e você vai assistir uma série. É aquele chocolate. Não é errado comer o chocolate, mas é errado você colocar seus problemas diante daquele chocolate. Será que é essa fonte que você está indo buscar? Ou será que você está indo buscar na fonte de água viva que é Jesus? Será que você está orando da forma correta? Você está jejuando? Você está renunciando? Você está abrindo mão dos seus pecados? Será que você está conseguindo se libertar daquele pecado de estimação? Daquele pecadinho? Que não existe pecadinho nem pecadão? É pecado? Será que você está indo atrás de Jesus com o seu coração aberto e pedindo, Senhor, enche-me, eu estou aqui. Será que você está fazendo isso?
Essa passagem que eu li é sobre a mulher samaritana que encontrou Jesus e encontrou a fonte de água viva, e a vida dela foi transformada. Quando nós encontramos a fonte de água viva, a nossa vida é transformada completamente. E eu gosto muito de trazer isso para vocês, porque a minha vida foi transformada, né? Eu sou um testemunho. Eu gosto muito de trazer, todos os irmãos são da casa, todos conhecem a minha história sobre a questão da ansiedade, da depressão, que eu venci. Hoje eu não sou ansiosa, eu não sou depressiva. E hoje eu estou aqui enfrentando um medo que era muito grande em falar em público, em você não saber o que falar, você tremer, você ficar com a perna bamba, você ficar com vergonha. Mas eu estou aqui porque eu conversei também com a minha cunhada hoje sobre isso. E tudo que eu estou vivendo é resposta de oração. Tudo. Eu pedi, Senhor, eu quero ser usada no reino. Eu quero ser a tua serva. Senhor, então tira de mim todo medo, toda ansiedade, toda vergonha. E eu orei com tanta fé, e as coisas foram acontecendo. Hoje eu estou aqui pregando. Eu vou conseguir trabalhar no Plenitude, onde eu gostaria muito, que eram com as crianças. Eu amo as crianças. Eu estou na coreografia. Isso para mim sempre foi muito lindo quando eu vinha visitar a igreja. Mas eu falava, Senhor, eu nunca vou conseguir fazer isso. E hoje eu faço, às vezes até de destaque. Eu falo, o que está acontecendo? Eu falo, meu Deus, é o Senhor mesmo que confia. Então, assim, eu busquei a fonte certa. Demorei. E me arrependo de não ter vindo antes. Mas nunca é tarde. E hoje eu estou aqui. Então, eu gostaria muito que os irmãos estão todos da casa, mas que vocês possam vir entender que vocês precisam sempre de Jesus. Vocês precisam sempre mais e mais e mais. A fonte é inesgotável. Jesus está sempre aqui, está todos os dias ali esperando para você beber aquela água. Jesus quer te dar a água, mas você precisa ir até a fonte. Jesus está ali pertinho de você, mas se você não for até a fonte, infelizmente ele não poderá fazer muita coisa, porque você precisa estar de coração aberto. Jesus é educado. Ele só vai entrar se você deixar ele entrar. Assim como eu deixei, como os irmãos aqui deixaram, vocês precisam ter o coração aberto e entender que vocês precisam de Jesus. Jesus é o pão da vida. Assim como nós precisamos de água para sobreviver, também precisamos do pão. E o pão é a nossa nutrição espiritual. Nenhum tipo de pão ou qualquer alimento terreno é suficiente para preencher os vazios do coração. O pão, ele vai alimentar o corpo, mas o seu coração, ele vai permanecer vazio. Não há nada nesse mundo que possa preencher totalmente o seu coração, que possa preencher aquele vazio, as noites de choro. Não há, gente, não há nenhum alimento, é apenas Jesus, porque Ele é o pão da vida. Somente Ele pode trazer o conforto, o consolo, pode enxugar as suas lágrimas, porque Ele vai te alimentar de fato e de verdade. Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor porque Ele cuida das suas ovelhas, mas Ele cuida das ovelhas que creem e confiam nele de fato, de verdade. Todos somos ovelhas. Ovelhas são animais dependentes, animais que precisam de proteção. Como nós precisamos todos os dias de proteção, precisamos de cuidado, precisamos de carinho. E Jesus é o nosso bom pastor. Jesus está conosco o tempo todo. Na Bíblia, a sociedade vivia muito à base de agricultura e do gado. Então eles entendiam bem o trabalho de um pastor. E as ovelhas são animais dependentes que precisam de liderança e proteção, assim como todos nós. O pastor de ovelha, os animais, eles podem até fugir diante de uma situação de medo, uma situação de dificuldade. O pastor ele pode até fugir e acabar deixando algumas ovelhas para trás. Mas o nosso bom pastor, que é Jesus, ele nunca deixa uma ovelha para trás. Que você possa entender que Jesus entregou a sua própria vida. Ele entregou a própria vida dele pelas ovelhas. Ele fez tudo isso por nós. Ele morreu na cruz, ele foi crucificado, ele foi julgado, ele foi morto, torturado por mim e por você. Eu gosto muito de repetir porque por muito tempo eu demorei a entender. E quando a gente entende, chega a doer. Quando a gente às vezes vê um vídeo, às vezes a gente vê alguma coisa que representa aquela crucificação de Jesus,
e você sabe que foi por você, e às vezes você não consegue fazer 3 horas de jejum. Às vezes você não consegue ler a sua Bíblia. Às vezes você não consegue renunciar, você não consegue abrir mão de alguma coisa, sendo que foi por Ele, Ele fez isso por você, e você não consegue fazer o mínimo, porque é tão pouco comparado com o que Jesus fez por nós. É tão pouco, e mesmo assim a gente não consegue fazer. Nós temos muita dificuldade, deixamos nos levar por tantas coisas mundanas e não conseguimos fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça, que é orar, jejuar, renunciar, abrir mão até mesmo de pessoas, abrir mão de lugares. Às vezes é no trabalho, é na escola, que você precisa entender que Jesus é o seu bom pastor. Jesus é o seu melhor amigo. Principalmente os jovens, às vezes tem a questão da melhor amiga, é minha melhor amiga, minha melhor amiga. Mas até que ponto é a sua melhor amiga? Será que realmente está sendo a sua amiga? Está sendo a sua companheira? Depois que eu entrei, que eu aceitei Jesus, entrei para a igreja, eu já não tinha mesmo muitas pessoas ao meu redor, sempre fui uma pessoa muito fechada. Mas depois que eu aceitei Jesus, as pessoas parecem que somem, né? As pessoas desaparecem. Até mesmo família. Eu tinha uma relação muito boa, vamos colocar entre aspas, com os meus primos, que foram criados comigo e com o Gabriel. Mas ambos levam a vida totalmente fora daquilo que hoje eu acredito e eu prego. E a gente simplesmente se afastou. Até uma mensagem de aniversário acabou se tornando algo tão frio. E às vezes eu até me perguntava: Senhor, mas por quê? Nós fomos criados juntos. A gente tinha tanta intimidade, tinha tanto relacionamento, mas eu entendi que era um relacionamento vazio. Era um relacionamento que não acrescentava em mim. E eu não quero dizer que nós devemos nos afastar das pessoas, nos afastar dos nossos familiares. Muito pelo contrário, devemos tentar trazer eles para perto da gente. Só que, por enquanto, eu sei que ainda não é o chegado momento deles. E eu faço aquilo que eu posso. Mas eu entendi que já não cabe mais a mim certas conversas, certos lugares. Não cabe mais a mim ficar perto, ficar concordando com o tipo de vida que eles levam. Principalmente em questão do meu primo, que leva uma vida bem complicada. E muitas vezes eu passei a mão, até mesmo na cabeça, eu protegi, eu ocultei certas coisas que hoje não me cabe mais. E ele sabe disso e respeita e entende. E eu amo demais, eu tenho um amor muito grande, porque, como eu disse, eles foram criados comigo. Porém, não me cabe mais ficar tão próximo. Visitar, mandar uma mensagem, mas não conviver tanto como eu convivia. Porque hoje eu entendo que o meu pastor é Jesus. O meu bom pastor, aquele que me guia, aquele que me mostra qual é a direção que eu devo ir, aquele que me diz o que é certo, o que é errado, aquele que fala comigo todas as noites se eu estou certa, se eu estou errada, aquele que acalenta os meus medos, aquele que seca as minhas lágrimas, é o nosso bom pastor. E eu queria muito que vocês nessa noite entendessem que Jesus, Ele é o nosso bom pastor, Ele é a fonte de água viva, Ele é o pão da vida, Ele é tudo o que nós precisamos. E assim, foi uma mensagem curta, mas foi uma mensagem que realmente foi Jesus que colocou no meu coração. Eu fiz com muito carinho, Jesus falou muito comigo enquanto eu estava escrevendo. Eu acho que foi até mais intenso do que a minha primeira pregação. Eu acho que eu senti realmente, eu estava sensível à voz do Senhor. E eu gostaria que os irmãos, só tem os irmãos da casa, mas eu gostaria que os irmãos, aquele que entendeu, aqueles que entendem que precisam buscar mais ao Senhor, conhecer mais a Jesus, vem aqui na frente, nosso pastor vai estar orando, que vocês possam ser cheios da fonte de água viva, que vocês possam sair daqui alimentados pelo pão da vida, que vocês possam entender que Jesus é o bom pastor e a luz do mundo na vida de vocês. E assim agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Ô Glória, vou te ajudar, vou chamar uma adoração para nós louvarmos ao Senhor. Eu acho que fica melhor para você, né? Ser conduzido em adoração a sair do seu lugar e vir aqui para receber uma oração, a receber da parte do Senhor.
Nós estamos bem perto do plenitude. Pastor, por que esse senhor está falando direto no plenitude? Porque o plenitude é bênção. O plenitude ele é realizado desde 2009. E eu já vi Deus fazer coisas tremendas no plenitude. Muitas vidas foram transformadas, famílias foram restauradas, pessoas aceitaram Jesus, mudaram de vida, pessoas foram curadas, pessoas foram libertas. Enfim, são inúmeras histórias. Teve um momento, né, de reunião que eu trazia ou trouxe, né, alguns relatos daquilo que Deus fez em algumas plenitudes, sabe? Então, assim, é só você vivendo o evento para você entender. O ministério vai estar nos conduzindo com um louvor de adoração. E aí você que entendeu a mensagem, você que quer, como a Grazi um dia quis, como eu um dia quis, sai do seu lugar, vem aqui, vamos orar juntos. Aproveite. Quem Jesus é para você? Amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei, e fraco sou, mas Deus me dá o seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei, e nele confiarei, e fraco sou, mas Deus me dá, Ele me dá o seu poder, Ele me dá o seu amor, nele confiarei, e nele confiarei, e fraco sou, mas Deus me dá o seu poder, o seu amor. Jesus. Espírito Santo, a tua palavra é a verdade, a tua palavra foi ministrada nessa noite.
E aqui estão pessoas que ouviram e entenderam a sua palavra. Espírito Santo, em nome de Jesus, vai trabalhando em cada uma dessas vidas, em cada necessidade, em cada dificuldade, em cada situação. Senhor, vai ajudando essas pessoas, vai operando nelas, para que o Senhor futuramente venha operar através de cada uma delas. Ah, Senhor, manifesta o teu poder. Senhor, manifesta o teu poder em cada uma dessas vidas. Senhor, o Senhor é a luz. Clareia, abra o entendimento. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Alimente, dê força a essas pessoas. Ah, Jesus, o Senhor é o nosso bom pastor. Guia, dê direção. Leve essas pessoas a pastos verdejantes. Ah, Senhor, o Senhor é a verdade. Que essas pessoas possam entender que fora do Senhor é tudo mentira, é tudo engano. Mas no Senhor, com o Senhor, essas pessoas estarão na verdade. Ah, Senhor, o Senhor é a videira verdadeira. E essas pessoas possam frutificar na tua presença, dar frutos. Senhor, opera como só o Senhor sabe operar. Trabalha como só o Senhor sabe trabalhar. Ah, Espírito Santo, Espírito da verdade, Consolador, manifesta o teu poder nessas vidas. Ajuda essas vidas. Ajuda essas pessoas a permanecerem e avançarem. Permanecerem e avançarem. Te oro, Senhor, e te agradeço por tudo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma vez que eu já ouvi teu falar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Completa a tua boa obra, Senhor. Completa a tua boa Não obra, precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar,
o meu Salvador. Ô, glória, você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Glória. Irmãos, só faltam 3 dias. Expectativa grande. 3 dias, irmãos. Creio que Deus fará coisas tremendas aqui nesse lugar. Vamos orar encerrando. Os pregadores, cadê os pregadores? Hoje eu preciso conversar com vocês meia hora. Quinta-feira também, mais meia hora, tá bom? Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, louvamos e engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos pela Tua palavra que foi ministrada, pela Tua presença que é real no nosso meio, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Muito obrigado, Pai. Pai, leva o Teu povo em paz e segurança, guardados e protegidos, refletindo sobre tudo que ouviram e sentiram nesta noite. É o que eu te peço, é o que eu te oro e já lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos em forma de receber. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do nosso amigo Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para todo sempre. A amada igreja diz: amém. A vitória é nossa. Operando Deus até aqui. Por isso, você possa ir para o seu lar com essa alegria, em nome de Jesus.